Bom dia! Está começando mais uma edição do Força Empresarial no seu ano 17. O único programa da televisão de Goiás que fala do crescimento da nossa economia e da forte expansão empresarial em todo o estado. Eu chamo a sua atenção, telespectador, para esta entrevista que realizamos com o ex-governador Marguito Vilela e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. Acompanhe com a gente aqui na tela da Band Goiânia. De que maneira você pegou Aparecida? Helder, um prazer muito grande participar do seu programa. Aparecida é uma cidade que tem uma vocação muito grande para a industrialização. Mas quando eu peguei, Aparecida estava estagnada. Tinha 6 mil CNPJs ativos e nós deixamos com 36 mil CNPJs ativos. Então aí você vê como eu peguei e como está hoje. E como está Aparecida hoje? Não, a Aparecida está hoje a todo vapor. É um crescimento chinês dentro do Brasil. É uma cidade, e saiu em toda a imprensa nacional, é a segunda maior geradora de empregos hoje, continua crescendo, continua gerando empregos, continua recebendo indústrias, continua recebendo empresas, mais polos estão surgindo, mais polos industriais. Futuramente teremos o CLIA, o Complexo Logístico Industrial e Alfandegário, para poder importar e exportar lá de Aparecida, porque esse CLIA vai ser a cereja do bolo. É ele que vai propiciar os empresários e industriais exportar e importar. E mais do que isso, um grande aeroporto, um aeroporto executivo moderno vai estar lá próximo. A Universidade Federal já está lá com um prédio enorme, com cursos de engenharia de produção, engenharia de transporte, geologia, engenharia civil, para dar suporte às indústrias. Está também, o CLIA vai estar a 12 quilômetros de Senador Canedo. Podemos trazer um braço ferroviário para Aparecida, e nós vamos ter aeroporto, ferrovia, rodovias com pistas duplas, o desvio da BR, que vai sair lá da Polícia Rodoviária Federal em Anápolis, sair de Goiânia, sair de Aparecida e encontrar lá no postão, na divisa com Hidrolândia. O CREA, através do Dr. João e também aqui em Goiânia, está também nessa intenção de nos ajudar para articular a cidade na sua mobilidade. Então, é importante vocês saberem tudo aquilo que foi feito, está sendo feito, e aquilo que ainda será feito aí nos próximos anos pela administração Gustavo Mendanha. Então, a Aparecida é uma cidade que está contribuindo muito com o Brasil, está contribuindo muito com Goiás, mas se ela for provocada, ela ainda vai contribuir muito mais. A eleição do Gustavo Mendanha foi para dar continuidade a exatamente esse projeto seu para Aparecida? Exatamente. O Gustavo é um grande gestor, um grande político. Ele está preparado, está fazendo uma grande administração e eu tenho certeza absoluta que não só continuando, mas fazendo melhor ainda do que nós estávamos fazendo. E a sua pretensão daqui para frente? Não, eu vou continuar ajudando o nosso Estado, o nosso povo. Por exemplo, com a classe empresarial, nós precisamos prestigiar os empresários. Nós precisamos reestudar, inclusive, os incentivos fiscais para possibilitar aos empresários industriais gerar mais empregos. Nós precisamos trocar impostos por empregos. Empregos, eles são importantíssimos para os pais e as mães de família. É através do emprego que satisfaz as necessidades do lar. É através do emprego que gera realmente economia. Então, nós temos que apoiar a classe empresarial, os geradores de empregos, para poder também contribuir com o social. Porque não adianta você desempregado, você sem casa, você passando dificuldades. Tem que ter essa visão dupla.
de apoiar os empresários para gerar empregos, para ajudar no social. Você nunca teve área de atrito, você sempre demonstrou muita habilidade, muita competência. E me lembro de uma frase de uma pessoa, de um jataiense, que hoje está trabalhando no Sebrae. Ele falava assim, que o governador Marconi Perillo falava assim, eu não entendo esse rapaz, de repente ele está sem cargo público, mas ele consegue coisas enormes na área federal, verbas para Goiás. Ele é muito trabalhador, é muito competente. Quer dizer, ser reconhecido por um adversário político é muito difícil, né? Exatamente. Nós temos um bom relacionamento administrativo, não é um relacionamento político. Ele tem o partido dele, eu tenho o meu, eu respeito a posição política dele, ele respeita a minha, mas tivemos um excelente relacionamento administrativo. E com isso surgiu a Alameda da Paz, que liga Aparecida a Goiânia, surgiu o IML, que é o Instituto Médico Legal, surgiram muitas obras importantes, iluminação das vias que dão acesso à Aparecida. Enfim, foi muito bom para a Aparecida, foi muito bom para Goiás e foi bom para o Brasil, porque hoje a Aparecida exporta para vários estados brasileiros e até para outros países. Estende para o Coração, por exemplo, sai de Aparecida para 29 países e muitos outros produtos que estão sendo exportados por Aparecida. Então, você tem que somar forças e não dividi-las. A somatória que beneficia uma cidade, um estado, um país e, o mais importante, beneficia a população. O que é mais importante de tudo isso é a sua visão. A sua visão é uma coisa impressionante, porque me lembro perfeitamente quando você era governador, você trouxe a Perdigão para Goiás. E o que significa Perdigão para Goiás hoje, na sua visão? A maior arrecadadora de tributos de Goiás é a Perdigão. A Perdigão hoje e geradora de empregos em Rio Verde, Jataí, Mineus, em todo o Sudoeste e, por que não dizer, aqui também na Grande Goiânia. A Perdigão está em Aparecida também, distribuindo de lá os seus produtos. Então, além da Perdigão, veio a Mitsubishi para Catalão, a Mans, que também é de roupas, e muitas outras indústrias. Eu acho que nós temos que lutar por isso. Esse é o Brasil que dá certo, é o Brasil que gera empregos, é o Brasil que gera riquezas, é o Brasil que gera divisas. Esse é o Brasil que a Aparecida pensa hoje. E também através do emprego que gera dignidade, honradez à família, ao ser humano, né? Exatamente, Aldo Paulo. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar que não é em dividir classes entre pobres e ricos. Não. Todos são importantíssimos. Os ricos geram empregos para que os pobres amanhã possam ser ricos também. Então, nós temos que apoiar os empresários que geram empregos, temos que apoiar aqueles que precisam do emprego, né? Até conseguir, nós temos que apoiá-los com casas populares, com condições de vida digna, porque ninguém veio ao mundo para sofrer. É por isso que você está saindo na frente e é por essas razões que você é um dos políticos mais bem conceituados no estado de Goiás, em função disso. Quer dizer, eu vejo também que você tem ajudado o governador Marconi Perillo no que você pode. A sua principal preocupação nessa entrevista foi os incentivos fiscais. Por que os incentivos fiscais? Gera emprego, gera riqueza, gera renda, gera qualidade de vida para o trabalhador, para toda a população. Então, a sua preocupação hoje, fora da política, é o emprego, é a renda. Exatamente. O Íris, lá atrás, criou o Fomentar. O Marconi melhorou, criou o Produzir. Hoje, nós precisamos pensar e rediscutir novos incentivos para poder os empresários ousarem aumentar suas indústrias, ampliar, gerar mais empregos, não é verdade? Então, esse é o espírito, de continuar fazendo o bem para a população. Então, quando você cria incentivos fiscais, você está dizendo aos empresários, ousem, aumentem, melhorem, ajudem a criar mais empregos. E isso é que é importante, porque quem está aí em dificuldade é quem está desempregado.
a sua família passa todo tipo de necessidade. Se o Estado ajuda os empresários, está ajudando também aqueles que precisam do seu emprego. Um detalhe muito importante que você está dizendo para telespectador aqui do Força Empresarial é que você prefere dar o emprego do que provavelmente aquela cesta de comida, agora, você dá também, você sempre deu, você sempre ajudou a classe mais necessitada de Goiás. Mas é muito melhor o emprego, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E todo mundo quer um emprego. Porque com o emprego ele não compra só a cesta, o leite, o pão, ele também compra a geladeira, o fogão, ele compra um terreno, ele constrói uma casa. Então o emprego é muito melhor. Agora, quando você tem desempregados, aí você tem que acudir. Você não pode deixar o seu irmão passar fome, passar necessidade, ir para a rua, ir passageiro, a criança ficar abandonada, não. Isso nós não podemos permitir também. Mas o certo é que o país um dia vai chegar a esse ponto de não precisar dar a cesta, porque tem um emprego farto para todo mundo. O mais importante, eu queria que você pudesse responder isso para o telespectador, exatamente, porque quando aqueles políticos tradicionais do seu partido, sem citar nomes, falam fazendo, não, hoje o Maguito está muito mais colado com o governador Marconi Pereira do que propriamente com o partido. Qual a sua resposta? Não, a minha resposta é que eu sou partidário, disputei minhas eleições pelo PMDB, nunca apoiei outro partido, nunca saí do partido, mas eu respeito os outros partidos e a atuação política do governador tem sido nesse sentido, tem sido republicana. Ele tem tratado bem as oposições, os prefeitos que não são do seu partido. E isso tem que ter recíproca, é o que eu faço. Então, ninguém pode discriminar quando você está ajudando ou sendo ajudado, somando forças. Eu quero te parabenizar o seu amadurecimento político, empresarial e como ser humano, porque essa visão, uma visão inteligentíssima, é a visão atual, é a visão que todo ser humano necessita e quer. E você tem essa visão, por isso que você está saindo na frente sempre. Muito obrigado, eu agradeço muito você, o Helder, o seu programa, agradeço a todos aqueles que pensam assim, pensam no bem, pensam no futuro, pensam na democracia e pensam, acima de tudo, no ser humano. O que há de mais importante na Terra é o ser humano, não é outra coisa. Então vamos somar força para que todos possam ter qualidade de vida, viver bem no nosso país, reduzindo desigualdades sociais, reduzindo violência, melhorando a educação, melhorando a saúde. Acho que esse tem que ser o objetivo dos políticos. Político é para isso, é para fazer o bem, não é para fazer o mal. Ninguém melhor do que você que vive constantemente a área empresarial, a área industrial e a classe também social, porque você está atento, muita gente pensa, o Maguito está acompanhando o governador, o Maguito está acompanhando o estado de Goiás. E eu queria que você falasse exatamente um assunto que está tomando conta desse país. Teremos a renovação ou teremos modificações na Previdência ou não? Olha, é muito importante a Previdência no nosso país, no nosso estado e em todas as cidades. Aliás, em Aparecida tem uma Previdência, exemplo para o Brasil, né? Aparecida Prev. Eu, quando assumi a prefeitura, tinha 20 milhões em caixa. Hoje tem 220 milhões em caixa, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, que são os dois bancos mais seguros para trabalhar esses recursos através dos fundos de investimento. Então, eu acho que toda cidade tem que ter um instituto de previdência firme, bom, superavitário, para não dar problema para os aposentados. Todo estado tem que ter uma previdência também à altura para poder acomodar os aposentados do estado e amanhã, na velhice, ninguém ter problemas com a previdência. E assim, Helder, é com relação ao Brasil. Você também, inteligentemente, aborde esse assunto da Previdência. O que está acontecendo no Brasil hoje a nível nacional?
a Previdência está com um rombo de 200 milhões de reais, aí praticamente todos os meses. Isso vai chegar a um ponto que vai inviabilizar o país, vai inviabilizar a economia do país. Aí o que vai acontecer? O que aconteceu na Grécia, o que aconteceu em Portugal, o que vai acontecer em alguns outros países. Não vai ter recurso para pagar todos os aposentados. Aí o mal fica muito pior. Então, antes que aconteça o que aconteceu em Portugal, na Grécia, vamos fazer a reforma correta que precisa ser feita. Aliás, todos os países do mundo estão preocupados em fazer a reforma das suas previdências. Mas não é prejudicando ninguém. Eu acho que você não pode retirar direitos de quem tem. Mas para o futuro, a médio e longo prazo, você tem que reformar para poder dar um equilíbrio, porque não adianta nada você se endividar demais, depois os seus salários não vai dar para pagar a dívida. É igualzinho a Previdência. Ela vai se endividando, chega a um ponto que ela estrangula. E aí não tem solução. Aí quem está velho, quem está doente, não vai ter o seu recurso. Então é importante fazer a reforma da Previdência. Eu nunca fui radical com nada, mas eu sei que a Previdência no Brasil, se continuar como está, ela não vai suportar muito tempo. E por que a classe política não faz isso? Bom, a classe política mesmo tem privilégios demais. Tem aposentados aí, como ex-governadores, senadores, com aposentadorias... O judiciário é um negócio estrondoso, hein? Com aposentadorias milionárias. Nós temos que botar um freio nisso. Olha, qual é a diferença do serviço público com o serviço privado? Por que alguém aposenta no serviço público com um valor extravagante e na iniciativa privada com um valor pequeno? O trabalhador da iniciativa privada, ele é tão importante quanto o trabalhador da iniciativa pública, né? Então, tem que ser mais ou menos equilibrado. Agora, porque eu sou ex-governador, eu vou ter uma aposentadoria de 30 mil e o trabalhador comum vai ter uma aposentadoria de 1.500 ou 2.000 reais? Não, tem que haver igualdade. Não pode ter ninguém melhor do que ninguém. Eu, por exemplo, tenho a honra de dizer que nunca aceitei uma aposentadoria política. Não tenho aposentadoria política. Eu sou aposentado pelo que eu contribuí com a Previdência. A minha aposentadoria, quem quiser ver, vai no Ministério ou procura no Banco do Brasil, que paga os meus benefícios. A minha aposentadoria é de R$ 4.800, pelo que trabalhei ao longo da minha vida, como professor, como senador, como federal, tudo eu recolhi. Como deputado estadual, tudo eu recolhi a Previdência. E por isso me aposentei. Não tenho aposentadoria política, não quero aposentadoria política, eu tenho aposentadoria que eu tenho direito pelo que eu trabalhei. Esse programa é empresarial e eu sempre vi e ouvi da classe empresarial um reclame muito grande. A infraestrutura que o estado de Goiás ainda não tem. Como? Porque o transporte, a maioria, quase que 90% do transporte em Goiás é rodoviário. Nós precisamos da ferrovia e também de um aeroporto de cargas que tem em Anápolis, mas não atende toda a demanda da classe empresarial. Como modificar isso? Olha, a infraestrutura em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, ela é fundamental. O mundo tem que preocupar-se com a infraestrutura. Por quê? Porque não adianta você gerar, por exemplo, alimentos lá no extremo sudoeste goiano e você não ter as rodovias ideais para escoar essa produção. Você não ter rios que permitem navegação para poder escoar a produção. Você não ter aeroportos que suporte aí as cargas a serem exportadas. O Brasil como um todo, ele tem portos, como tem no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Em Belém, no Nordeste,
para exportar. Aí exporta para a China, para a Índia, para a Europa, para os Estados Unidos e assim por diante. Então, o Brasil tem uma infraestrutura portuária que suporta, mas quando os nossos caminhões chegam nos portos, em Paranaguá ou em Santos, né, aí aquela fila enorme de caminhões, de jamantas, de cargas para serem exportadas, espera às vezes 15 dias na beira de um porto. Por quê? Porque aqui no centro do país, a infraestrutura está estrangulada. Então, quando chega tudo de uma vez. Quando sai tudo de uma vez. Então, você tem que ter rodovias boas, duplicadas, rodovias bem conservadas para escoar essa produção para os portos. Você tem aqui o Rio Araguaia, você tem o Paranaíba, que são rios que dão navegação. Então, nós temos que criar mecanismos sem estrangular o meio ambiente. Sem estrangular, sem agredir o meio ambiente, você tem que transportar também produtos pelos rios, como a maioria dos países fazem, né? E é importante. E também pelo ar, né? O transporte aéreo. Nós temos que ter aeroportos de carga, nós temos que ter bons aeroportos para poder fazer as conexões. Então, é importante que Goiás, e Goiás principalmente, viu, Helder e doutor João, Goiás está no centro do país. Exatamente. Daqui você exporta para todos os estados brasileiros que estejam no norte, no sul, no leste ou no oeste. Então, estratégico Goiás, até a posição de Goiás, né? Estratégico, e é o estado que tem que ter a melhor infraestrutura de rodovias, de aeroportos, de portos. É o estado que precisa ter energia em abundância, porque aqui também produz de tudo. Aqui nós produzimos álcool, nós produzimos açúcar, que é da cana e do milho, o etanol. Nós produzimos aqui carne de frango, carne de suínos, carne de bovinos. Nós produzimos aqui muita soja, muito milho, muito arroz, enfim, é o estado que produz de tudo. Então, isso tem que chegar a outros estados e a outros países. E como é que chega se não tiver a infraestrutura ideal? Por isso é que hoje, daqui para Brasília está duplicado, daqui para Itumbiara está duplicado, daqui para o sudoeste, para Jataí está duplicado, para Rio Verde, e precisa duplicar também em direção a Anápolis, a Jaraguá, ao norte, é preciso de duplicar para o sul, para o Vale do Araguaia. Nós temos que ter rodovias duplicadas, conservadas, para escoar a nossa produção com facilidade. Assim, os portos vão poder receber também com mais agilidade os nossos produtos e vai exportar com muito mais facilidade. E o Brasil pode produzir ainda o dobro do que produz sem derrubar uma árvore sequer. Então, esse estado nosso ele é privilegiado. A nossa localização geográfica é perfeita. Deus foi muito bom com o estado de Goiás, dando a ele aí uma localização geográfica fantástica. E nós temos que nos servir disso, nós temos que aproveitarmos essa situação e fazer com que esse estado seja um dos melhores estados do Brasil e, quiçá, do mundo. Ex-governador Maguito Vilela, ex-senador, ex-presidente do Banco do Brasil e, muito mais importante, ex-prefeito de Aparecida. As obras que o senhor fez em Aparecida, a transformação estrutural que o senhor fez em Aparecida, é coisa que todo goiano precisava de saber. Hospitais, grandes hospitais, UPAs, CIMEIs e muito, coisa que me impressionou bastante. Aqueles eixos estruturantes. Como é que o senhor conseguiu enxergar aquilo para o futuro? Exatamente. É com esse espírito de descentralização, com esse espírito de melhorar a infraestrutura. Aparecida, você para vir em Goiânia era só pela BR. Você sair de Goiânia para Aparecida só pela BR. Hoje não, você sai do Parque das Laranjeiras, sai paralela à BR e vai ao centro de Aparecida
pelo eixo estruturante norte-sul, que tem o nome também da cidade de Jataí, na qual eu e o Helder nascemos. Você pega ali do Viena, daquela região ali dos condomínios fechados, ali de Aparecida, para ir para o centro de Aparecida, que você está na Rio Verde, você passa por pistas duplas, você chega numa elipse com 2 pontes, e dessas 2 pontes tem pistas duplas lá para o centro, tem pistas duplas para o anel viário, tem pistas duplas lá para o Campo do Goiás, lá naquele bairro, o maior bairro de Aparecida, Buriti Sereno. Você vai para o Garavelo, tudo com pista dupla, você tem o anel viário. Então, hoje, Aparecida tem pistas duplas que corta toda a cidade de norte a sul, e falta uma apenas leste-oeste, que o Gustavo Mendanha já entrou no Banco Andino, no CAF, para poder fazê-la. Porque, diga-se de passagem, Gustavo Mendanha está continuando essa infraestrutura e fazendo muito bem, e já projetou esse outro eixo que corta aí quase todos os bairros da cidade e vem se encontrar com a Avenida Rio Verde, saindo lá do Mar de Germana, por dentro, pela Vila Romana, por aquela região e vindo até a Rio Verde. Então é isso. Ora, eu tenho que dar um exemplo na cidade também de que ela tem... não tem congestionamento em Aparecida. Não existe isso. Essa palavra não está no vocabulário de Aparecida, congestionamento. Por quê? Porque tem vias largas, pistas duplas, eixos estruturantes que cortam a cidade de norte a sul, de leste a oeste. Nós tínhamos em Aparecida, e era de conhecimento de toda a Presidência, que nós tínhamos na cidade 4, 5 cidades independentes. Exatamente com esses eixos estruturantes, essa estrutura que o senhor criou, fez a unidade da cidade. Confere ou não? Exatamente. Nós tínhamos a região da Vila Brasília, nós tínhamos a região do Santa Luzia, a região do Garavelo, a região lá do Mar de Germana. Hoje está tudo integrado. Eram 4, 5 cidades numa só. Hoje não, é Aparecida, uma das maiores e melhores cidades do Brasil. E depois mais, o Dom Paulo, quer ver? Aparecida, só para citar alguns detalhes, é maior do que 7 capitais brasileiras. Aparecida tem 600 mil habitantes. Aparecida tem quase 300 mil eleitores. Aparecida, em muitas situações, chega na frente do estado de Goiás. Tá? E devemos muito tudo isso ao prefeito Maguito Vilela. Muito obrigado. Agradeço muito a você, doutor João, que é o engenheiro presidente do CREA na cidade e que ajuda muito a cidade com as suas ideias, com a sua inteligência. Eu mesmo me socorri muitas vezes da sua competência. Agradecer ao Dom Paulo, meu conterrâneo, brilhante jornalista. Esse programa é fantástico, porque ele olha o desenvolvimento e o progresso das cidades, do Estado e do Brasil. Muito feliz com essa entrevista. É isso aí, eu volto na próxima semana com mais novidades para você aqui na TV Goiânia Band, com mais força empresarial. É isso aí, muito obrigado e até lá.